prazer de estar na casa de Deus. Tem gente que vem num automático, irmãos. Hora marcada. Hora marcada. Até hoje nós estamos vivendo ainda, vivendo o reflexo de tudo isso nos nossos cultos. Muitos perderam o amor em estar na casa de Deus. Tem gente que vem uma vez no culto, quando tem fruto fiel. As pessoas perderam, estão vivendo no automático. Estamos vivendo esse reflexo. Esfriamento no culto. O culto nem terminou ainda, a pessoa já está na porta. Nem terminou o culto, o pastor está dando a ideia de que vai terminar, ele já está lá na porta. A Bíblia já está se arrumando. Porque entrou o automático. Nós estamos vivendo no automático. Já está tudo automático. Nós automatizamos a fé. O automático entrou. E é um negócio estranho. Não dá mover de Deus. Tudo está no automático. Mas isso foi profetizado por Jesus. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. São dois acontecimentos que estão certos de acontecer e eles já estão acontecendo. Dois acontecimentos que devem acontecer no planeta Terra. O primeiro, a multiplicação da iniquidade que vai esfriar o amor de muitos. Esse é um acontecimento, já está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque a iniquidade está se multiplicando. Isso é um fato, não tem como escapar disso, a não ser que você se agarre com o Espírito Santo. O segundo acontecimento, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Vai ter um depois disso. Vai ter um depois disso. Eu e você vamos estar depois disso. Eu e você vamos estar depois disso. Eu e você estaremos depois disso. Eu e você estaremos depois disso. Porque o texto diz assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quantos vão estar depois disso? Nós estaremos nesse mover. E ó, esse mover já começou. Pode ter certeza que esse mover já começou. Então, os dois acontecimentos, eles são bíblicos e são verdadeiros. Vai aumentar o fervor no espírito e o aprofundamento na palavra, como também vai aumentar a frieza espiritual e a superficialidade. Uma vida superficial. O crente vem para a igreja, está na igreja, volta para casa. Vem para a igreja, volta para casa. Ele entrou na religiosidade. Ele se tornou religioso. Não dá nem espaço para o Espírito Santo fazer. Quando a unção entra, irmãos, o homem tem que sair do meio. Domingo aqui, eu estava ali atrás, me escalaram para fazer a intercessão, eu estava ali atrás. E o apóstolo René foi comigo e disse: se você vê o Marcel, pede para o Marcel entrar, Wallace. Eu disse: sim, senhor. E aí o Marcel demorou e ele passou, puxei o apóstolo Marcel. O apóstolo René disse que é para o senhor entrar. E aí ficamos juntos ali orando. E aí eu disse: segura aí que vai ser o momento que o senhor vai entrar. Segura aí, segura aí. Não dava para entrar, irmão, estava uma unção. Quando a unção entra, o homem tem que se render ou ele sai de perto. Não adianta querer atrapalhar. Não tente atrapalhar. Não tente entrar com oração, porque não vai. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas às vezes está tão automático que não trabalha, que não deixam. Não deixam ele trabalhar. O Espírito Santo está conosco. Mas há muita gente na igreja
vivendo uma vida vazia e superficial. E dentro desses dois acontecimentos só não existe espaço para ficar em cima do muro. Não tem espaço. Ou você está frio, ou você está pegando fogo. Não adianta, queridos, não adianta vocês tentarem cobrar avivamento da igreja. O avivamento não começa na igreja, o avivamento começa com você no seu quarto. Se não tem avivamento na sua vida, não exige avivamento em lugar. O avivamento começa comigo, começa com você, e a gente vai se juntar. Pega aquele tição dali, pega aquele tição dali, pega aquele tição dali, pega aquele tição daqui, bota aqui e a fogueira está acesa. O fogo de Deus está aceso no nosso meio. O Espírito Santo nunca nos deixou, ele sempre está conosco. O que está faltando é madeira para queimar. Um dos versículos mais tristes que eu vejo na Bíblia é aquele do óleo, do azeite. Traz vasilha, traz vasilha, traz vasilha. Bota óleo, bota óleo, bota óleo. Aí, traz vasilha, não tem mais vasilha. Não tem mais vasilha. Aí a Bíblia diz assim, apóstolo Marcos, e o óleo, o azeite, parou. O azeite está derramando, o que está faltando é vasilha. O que está faltando é vasilha. O fogo do Espírito Santo está aqui. O que está faltando é alguém, é uma madeira. Eu ser uma madeira de Deus para pegar esse fogo de Deus na minha vida. Porque, irmãos, você já ouviu o apóstolo René falar uma coisa interessante. Você já viu mosca sentar em tampa de panela quente? Ai, o demônio está me perturbando. Por que está frio? Porque um crente cheio do Espírito Santo, o diabo atravessa até para o lado da rua. Um garotinho de 12 anos estava expulsando um demônio numa casa, aí estava expulsando o demônio numa casa, e o demônio apontando o dedo na cara das irmãs, na cara chama o fulano de tal. Um adolescente de 12 anos, quando disseram, chama o fulano de tal, o demônio rapidinho olhou e disse, não chama ele não, porque o menino vivia orando e jejuando. Não chama ele não, vamos chamar sim. Quando ele botou o pé na entrada da porta, o demônio disse, não precisa mais vir, já estou saindo. Quando tem fogo de Deus na vida do crente, você pensa que o demônio não fica com medo? Fica, irmãos. Ele não é doido de atravessar a frente de um crente cheio do Espírito Santo. Agora ele pinta e borda com os que estão com uma vida vazia, fria e superficial. Se não existe espaço para ficar em cima do muro. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ele fala da nossa realidade que estamos vivendo hoje. A igreja de Laodiceia é aquela palavra que diz assim, tu não é nem quente nem frio, tu és morna. Nós estamos vivendo essa é a igreja dessa era. Nós somos a última geração. Jesus anda. E nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Precisamos. E o texto diz assim, conheço as tuas obras, que nem és nem quente, quem deras, porém, quem deras fora frio ou quente. Quando esse texto aqui ele está falando, ele não está falando de temperatura espiritual, ele está falando de utilidade. De utilidade. Porque se você é quente, você tem utilidade. Se você é frio, você tem utilidade. Mas se você é morno, não tem nenhuma utilidade. Nós estamos tão envolvidos com a terra que muitas vezes nós não temos mais utilidade para o reino de Deus.
de tão envolvido que a gente está com as coisas materiais. Nós não entendemos, a gente saiu do reino espiritual e entrou no reino natural, porque nós não entendemos. Quando Jesus ensina sobre a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando o reino de Deus entra, o reino de Deus não tem pobreza, a prosperidade entra. Quando o reino de Deus entra, a cura entra, porque o reino de Deus não tem doença. Quando o reino de Deus entra, ele supre todas as necessidades, porque o reino de Deus é um reino de prosperidade. Nós precisamos atrair o reino de Deus. Precisamos atrair para a nossa vida o reino de Deus. Mas nós estamos no nosso próprio reino. Tem uns que estão no reino da carne, tem uns que estão no reino da alma, tem alguns que estão no reino do Espírito. E sabe se mover nesse reino e tem as suas necessidades supridas, porque o reino de Deus é poderoso, o reino de Deus é majestoso, o reino de Deus é muito maior do que a igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte do reino de Deus, é um braço do reino, faz parte, e o governador desse reino chama-se Espírito Santo. Sem ele na minha vida eu não consigo viver o reino. Eu preciso entender, o Espírito Santo é um ser extremamente ignorado na igreja, extremamente ignorado pelos crentes. A gente já pensou, eu ando com você, macho, para cima e para baixo, você anda com a sua esposa, com a massa, você não dá uma palavra com ela, não dá bom dia para tua esposa não dá bom dia, a gente anda com o Espírito Santo todo dia, e dificilmente a gente dirige uma palavra para ele. Ele é ignorado. Jesus disse que ele viria para ficar conosco e estaria em nós, mas ele é ignorado. Benihim levou o negócio tão a sério, por isso que Benihim foi o Benihim do homem dos milagres, sinais, maravilhas e prodígios, porque ele aprendeu a dar até bom dia para o Espírito Santo. Nós não falamos com o Espírito Santo. A gente tem até nossas crises. Meu Deus, com quem que eu falo? Eu falo com o Pai, eu falo com o Filho, eu falo com o Espírito Santo. Às vezes a gente dá bom dia para o Pai Celestial. Pai Celestial, bom dia. Aí eu vou dar bom dia para o Espírito Santo também, pode de repente ele ficar magoado. A gente entra numa crise. Para quem que eu me dirijo? Pode falar com o Espírito Santo. Ele é o governador do reino. Se dirige a todo tempo a ele. Vamos criar uma cultura igual a do Benihim. Todo dia quando você acordar, dê bom dia para o Espírito Santo. Quando você for dormir, muito obrigado Espírito Santo por esse dia, porque esse dia, sem o Senhor, eu não teria passado por esse dia. O Senhor me deu graça, o Senhor me deu força, e eu estou firme e forte na fé, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos nos dirigir a Ele. Todo dia de manhã, quando eu venho para a oração, eu ligo o carro, dou aqueles 15 segundos para o motor funcionar, que é de lei, para poder o óleo circular em todo o motor do carro, e nesses 15 segundos eu começo a dar bom dia para o Espírito Santo, começo a agradecer Ele pela minha noite, começo a agradecer Ele pelo meu dia, e aí eu venho no carro conversando com Ele até chegar aqui para continuar a conversa com Ele. Nós precisamos nos dirigir para Ele. Irmãos, Deus tem umas maneiras de agir que a gente está muito longe disso, porque a nossa cabeça, a gente lidar com Deus, Deus sabe de tudo, Ele é perfeito e tudo, eu não preciso nem fazer muito esforço, porque Deus já sabe. Não, Deus quer ouvir, Deus não quer saber que você ama Ele pela onisciência dEle, Ele quer saber que você ama Ele pela expressão, falando para Ele, você abrindo a sua boca e falando com Ele. Porque Deus não responde pela onisciência dele, Ele responde pela fé. Porque se Ele respondesse pela onisciência dele, ninguém precisava orar, irmãos. Ninguém precisava orar, porque Ele sabe de tudo. Agora, eu preciso entender isso aqui. Qual é a minha utilidade? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, qual é a sua utilidade como cristão?
Então o texto não está falando de temperatura espiritual, ele está falando de utilidade. Por que ele está falando de utilidade? Porque a gente sabe que água quente, ela é termal, ela produz cura. E água fria traz refrigério. Se eu não sou quente, eu não estou curando. Se eu não sou frio, no sentido da palavra que diz, eu não estou trazendo refrigério para a vida de ninguém. Tem muita gente aí fora e tem muita gente dentro da igreja precisando de cura e precisando de refrigério. Uma palavra que sair da sua boca vai trazer cura. Uma palavra que sair da sua boca vai trazer refrigério para a vida dessa pessoa. Então eu preciso. Qual é a minha utilidade? Se eu sou morno, não tem nada disso. Ninguém vai ser beneficiado com isso. Ninguém, nem eu. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e ele estava comigo no carro e a gente foi conversando e eu não sabia que ele estava triste, porque ele não demonstrou que ele estava triste, mas depois de uns 20 minutos dirigindo, caminhando, quando chegou num determinado lugar, ele apertou minha mão, nós nos despedimos, ele apertou minha mão. O senhor não tem ideia de palavras que o senhor vinha falando, vinha queimando o meu coração. Tinha uma tristeza aqui dentro, a tristeza foi embora, eu estou me sentindo bem. É refrigério quando você libera a palavra na direção de uma pessoa. Refrigério, ou você é quente. Águas quentes são águas que curam, águas frias são águas que trazem refrigério, e você vai ser desse naipe. Se você for quente, você vai trazer cura. Se você for frio, você vai ser águas que trazem refrigério para a vida de muita gente. Vai chegar muita gente desesperada na sua direção, mas vai sair saltando de alegria, porque vai sair da sua boca uma palavra que vai trazer vida e solução para essa pessoa. Assim será você. Qual é a minha utilidade? Qual é a minha utilidade? Para que nós somos úteis? Para promover cura ou para refrigério? Para o que nós somos úteis? Então há milhares de pessoas precisando de cura. E hoje, irmãos, antigamente a gente dizia assim, lá fora está cheio de gente, dentro da igreja está cheio de gente precisando de uma palavra, precisando de cura e precisando de refrigério. E Deus vai usar você para você trazer essa cura e esse refrigério para a vida dessas pessoas. Toda vez que a pessoa colar em você, ela vai sentir a presença de Deus. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que a tua presença nos lugares vai ser a presença de Deus. Você vai chegar em ambiente e as pessoas vão sentir a presença de Deus. Você vai chegar num lugar, as pessoas vão olhar assim, rapaz, tu está sentindo o que eu estou sentindo? Rapaz, eu estou sentindo a presença de Deus, o que está acontecendo? Foi a sua chegada lá, naquele lugar, porque a tua presença se tornará a presença de Deus, de tanta glória de Deus que terá na sua vida. A sua presença vai ser a presença de Deus. Quando você entrar nos ambientes, as pessoas vão sentir o vento do Espírito, é o Espírito Santo que com você, e as pessoas vão sentir a presença de Deus através da sua vida. Quantos creem nisso? Dê um grito de júbilo a Ele. Você imagina, irmão, você chegando no lugar e a pessoa sentindo a presença de Deus? Você está carregando a presença dele. Irmãos, isso era para ser normal, porque o Espírito Santo está em... Isso era para ser muito natural, Márcio. Os nossos cultos era para ser avivamento. Você vê que o negócio ficou tão sério que a gente arrumou uma varinha para o cego, um cão guia, e a gente começou a estudar sobre Libras, porque não tem unção para curar os cegos e os surdos. Entrasse na igreja, entrou na cadeira de roda, vai sair carregando ela. Entrou com muleta, vai sair sem ela. Entrou surdo, vai sair ouvindo. Entrou cego, vai sair vendo.
porque a glória de Deus está na igreja. O que está acontecendo? É isso aqui. Entrou um esfriamento. E a gente precisa romper com essas coisas. Aqui dentro tem pessoas precisando de cura. Aqui dentro tem pessoas precisando de refrigério. Eu só sei dizer uma coisa, que você vai ter a sua cura. Você vai ter o seu refrigério. Mas existe uma terceira situação aqui. Apocalipse 3, 15 e 16, quando ele diz: quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno. És morno, e ele ainda diz assim, essa é uma palavra muito forte: eu estou ao ponto de vomitar da minha boca. Terrível isso. Hoje Deus vai dar livramento. Se tiver alguém aqui que está a ponto de Deus vomitar, Jesus não vai te vomitar. Vai ter o livramento de Deus. Ninguém aqui vai ser vomitado por Jesus. Eu vou falar mais uma vez: ninguém aqui vai ser vomitado por Jesus. Virá um fogo de Deus que vai aquecer a sua vida, e você vai ter essa utilidade para cura e para refrigério. Virá uma unção nova, uma unção fresca sobre a sua vida, que a sua vida vai mudar de patamar no mundo espiritual, a sua vida vai mudar de nível no mundo espiritual, você vai ter um outro status no mundo espiritual, porque o calor do Espírito de Deus vai te aquecer, e você vai sair da mornidão e vai entrar no processo de ser quente e de ser frio, de trazer cura e de trazer refrigério para a vida de todos que te cercam. Eu não tenho muito testemunho dessas reuniões. Nós vamos ouvir. Quando essa reunião terminar, nos carros, nos ônibus, nos Uber, o Uber vai sentir, o Uber vai... O que está acontecendo? Boa noite. Você que é o fulano de tal, eu sou. Ele não sabe que você veio dessa reunião, mas a presença de Deus vai entrar dentro do carro. Tem Uber que vai chorar, ele vai encostar o carro. Você pode orar por mim, ele nem sabe que você é crente. Ele vai aceitar Jesus, ele vai se reconciliar. Dentro do ônibus vai ter mover de Deus. Dentro do ônibus, Deus vai dar palavra de sabedoria, palavra de revelação para você. Você vai na direção de pessoas, você vai falar com o motorista. Vai ter coisas extraordinárias que vão acontecer. Quando nós sairmos dessa reunião, a glória de Deus vai conosco por onde nós formos e por onde nós passarmos. Ficará da presença do Espírito de Deus, ficará um rastro de milagres, ficará um rastro de salvação, de libertação, de cura e de refrigério. Ficará. Ninguém vai ser vomitado. O que nós precisamos? Manter a presença de Deus e a ação dele por perto. Manter conosco. Eu preciso aprender a manter a presença do Espírito Santo comigo, irmãos. Você vê que a Bíblia diz que veio uma pombinha e pousou sobre Jesus. Tem muita gente assustando essa pombinha, fazendo coisas, enxotando essa pombinha. Nós precisamos manter ela conosco. Eu vi um vídeo, Márcio, que uma pessoa, ela soltava um passarinho, ela tirou de dentro soltou o passarinho, aí o passarinho voltou para a mão dele, aí voltou para a mão dele, o Espírito Santo nunca vai te deixar. Ele vai estar com você sempre. Ele vai estar com você sempre. Porque somente o Espírito Santo pode nos levar às profundezas de Deus. E é o que Ele quer fazer.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele nos levará para as profundezas de Deus. E tem pessoas que estão aqui, que vai chegar um tempo que elas ficarão irreconhecíveis. Que a pessoa vai olhar e dizer: meu Deus, você sabe quem foi Kathleen Kuhlman, irmãos? Antes de Kathleen Kuhlman entrar no mover de Deus, ela tinha um caso com um homem casado. Quando o Espírito Santo pegou ela, você imagina isso? Ela não era aquela mulher que estava na igreja, ela era da igreja, só que ela tinha os problemas de caráter. E o Espírito Santo, quando ela se entregou de verdade, o Espírito Santo pegou aquela mulher que até hoje, até hoje, ainda não apareceu uma unção igual àquela. Os grandes profetas de avivamento esperam uma unção dessa até hoje, do nível dela. E ela ficou uma mulher irreconhecível. Por que ela ficou irreconhecível? Porque ninguém conhecia mais aquela Kathleen. Agora aqui, essa nova Kathleen era uma mulher extraordinária. Ela entrava no auditório, ela não dava uma palavra, e as pessoas começavam a ficar curadas. Cadeirante começava a andar. Os milagres, sem dar uma palavra. Por isso que eu estou dizendo, vai chegar um tempo que você vai ficar irreconhecível. As pessoas vão dizer: puxa, mas tu não era tão assim, daquele do crente do reteté, mas rapaz, tu está assim. Pois é. Porque tem gente que tem uns negócios, né? Chegar na fila do banco, você vai para a fila do banco e as pessoas vão estar se arrepiando. Você nem vai precisar fazer assim. Você vai, as pessoas vão sentir. Tem gente que vai receber unção, que vai saber o que as pessoas estão pensando. Você imaginar, você está ouvindo os pensamentos das pessoas, mas Deus não vai dar para mexeriqueiro, não. Deus vai dar para pessoas sábias. Que você vai estar ouvindo um pensamento aqui, a pessoa está pensando no suicídio. Aí você vai chegar com a pessoa e dar uma palavra de sabedoria. E você vai pegar essa pessoa para Jesus. Você vai falar coisas para a pessoa, que a pessoa: como é que tu sabe que eu não falei isso com ninguém? Você vai ler: Jesus tinha isso. Essa unção vai vir aqui, vai vir sobre nós. Eu estou na expectativa desse dia. Cada treinamento que eu entro aqui, eu espero esse mover, porque eu sei que vai acontecer. Eu estou trabalhando para isso. Não é por acaso que eu estou fazendo o encontro, está fazendo um encontro de intercessores para ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro? Eu tenho que pagar o hotel, eu tenho que pagar os lugares. Eu estou fazendo para trazer, para impulsionar, porque eu sei que Deus vai distribuir os dons espirituais dele. Pessoas estão como, gente, tem crente que ora que ele nem acredita que Deus pode dar os 9 dons espirituais para ele. Não acredita que pode dar um, imagine 9. Não sabe nem como funciona. Esse dom aqui é de que categoria? Esse dom aqui ele é vocal. Esse aqui é o dom de poder. Esse dom aqui é o dom de revelação. Qual é o dom de revelação? O dom de revelação é o discernimento de espírito. O dom de revelação é a palavra do conhecimento. O dom de revelação é a palavra de sabedoria. Quais são os dons de poder? O dom da fé, os dons de curas e o dom para a operação de milagres. Quais os dons que são os dons de vocais? Profecia, falar em línguas, interpretação de línguas, eles estão separados em categorias. E Deus vai te dar, se você pedir dons de poder, Deus vai te dar dons de poder. Quais são os dons de poder? Fé, de curas, que são variedade de curas, e o dom para operação
de milagres. Milagres na igreja. Nós vamos voltar a ver cadeirante andando. Nós vamos voltar a ver mortos ressuscitando. Deus vai te usar para ressuscitar morto. Você vai ressuscitar morto. Você vai ver paralítico andando. Deus vai te usar para fazer o cego ver e o surdo ouvir. Ele quer isso e ele vai fazer isso. Nós vamos ver isso. Vai chegar um tempo que vai ser uma briga para entrar na igreja. Vamos se arrumar, senão a gente não pega lugar. Eu oro, apóstolo Marcos, por um avivamento que não precisa ninguém vir do sul para cá, para Manaus. Tem avivamento no sul, tem avivamento no nordeste, tem avivamento no sudeste. Cada um vai viver o seu avivamento. O Brasil vai viver um avivamento e vai se cumprir as profecias que foram liberadas sobre o Brasil. O Brasil vai ser flecha polida para as nações. O Brasil vai ganhar o mundo para o Senhor Jesus Cristo. E o maior número de crentes que vai subir para o céu vai ser do Brasil. Nós vamos viver isso. Eu acredito nisso. Nós precisamos segurar a presença do Espírito Santo, irmãos. Se não tem presença, não tem unção. Porque não é a unção que gera a presença, é a presença que gera a unção. Eu nunca vou ter poder sem ter a presença antes. Eu preciso segurar a presença dele. Tem um texto em João capítulo 1, versículo 33, que eu acho interessante esse texto. Um detalhe, eu preguei isso lá em Macaé, que diz bem assim, que Deus falou para João, quando você vê descer sobre ele o Espírito Santo, aí ele usa uma expressão, e permanecer sobre ele. Uma coisa é descer, irmãos, outra coisa é permanecer. Porque tem muita gente que recebe, mas não consegue segurar. Permanecer sobre ele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com poder. Irmãos, nós temos, quando a gente é liberado nessa unção, a gente tem tanta unção. Você vê, eu gosto de ler o livro. Se eu pudesse, eu não lia nem outro livro da Bíblia, eu só lia o livro de Atos. Eu gosto. Paulo chamando as pessoas, vem cá, vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João, vem cá. Impôs as mãos e o povo foi batizado com o Espírito Santo. Abriu o portal. Deus vai fazer isso com você. Tem pessoas que você vai impor as mãos e elas serão batizadas com o Espírito Santo. Cada palavra que é liberada aqui, abre-se um portal para liberar uma palavra para a sua vida, e Deus vai te usar nesse manto. Você imagina isso? Mas às vezes a gente não conhece nem os níveis de unção que existem. Tem uma unção que permanece sobre a nossa vida. Está lá em 1 João 2,20, a unção que permanece. Eu preciso de unção sobre a minha vida. Preciso. Então tem duas coisas que nós precisamos ter para manter sua presença. Duas coisas. A primeira coisa que eu preciso ter para manter a sua presença comigo, paixão por ele. Eu preciso ter paixão por ele. Segunda coisa, reverência pela sua presença. Reverência. Eu preciso ter isso comigo. Paixão por ele e reverência pela sua presença. O Espírito Santo está no ambiente. Eu preciso ter reverência pela presença dele. Eu preciso ter. Na hora que o Gileno estava em línguas, eu sabia que Deus estava dando a interpretação para a Márcia. Só que muita gente continuou falando alto e não ouviu. Quando a profecia vem, cale-se todo mundo. Vamos ouvir o que Deus está falando. Vamos ouvir o que Deus está dizendo.
Agora, uma coisa tremenda nesse texto que nós temos de Atos capítulo 4, o versículo 24 diz assim, irmãos, olha como diz o versículo 24. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes. Eles levantaram a voz unânimes. De uma forma unânime. Às vezes a gente diz, vamos orar, aí uns oram e outros ficam ignorando, inconscientemente. Na hora da adoração, uma pessoa de braço cruzado, ela está protestando a presença de Deus. Então tem muita coisa, irmãos, que nós precisamos arrumar da nossa vida e ser mais educado espiritualmente com as coisas de Deus. Ser mais educado. A Bíblia diz que eles levantaram a voz unânime. E o versículo 29 diz assim: e agora, Senhor, eles foram ameaçados, apanharam e foram expulsos. E eles correram para onde? Correram para a oração. E o versículo 29 diz, e agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles só disseram assim, olha as ameaças dele. Só que o foco deles não era o inimigo. Olha isso. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha isso. Eles não colocaram o foco deles não estava no inimigo. A gente diz, Senhor, inimigo, aí a gente só ora para repreender. Eles não oraram para Deus mudar o coração do inimigo, do sacerdote. Eles não ficaram focando a oração dele no inimigo. E Senhor, concede para a gente autoridade e poder, ousadia, e que a tua mão siga conosco, fazendo sinais e maravilhas. Eles tiraram o foco dali e colocaram o foco neles. A gente está acontecendo alguma coisa com a gente está focado no inimigo. Vamos repreender o inimigo, vamos repreender o inimigo. O inimigo vai continuar perseguindo. Eles não oraram para a perseguição parar, eles só oraram para ter mais ousadia, para continuar funcionando no reino. Eles não pediram para parar. Agora olha só, a oração deles não estava focada no inimigo. Eles não pediram nada a não ser que Deus desse para eles ousadia. Eles oraram intensamente por duas coisas. Primeira, a ousadia para continuar proclamando a palavra. Segundo, para que Jesus estendesse a sua mão para fazer sinais e maravilhas. Isso está no versículo 20. Agora, olha o que diz o versículo 21. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram, a Bíblia diz aqui, e tendo orado, eles oraram para Deus dizer, olha as ameaças dele, e pediram duas coisas, ousadia para proclamar e para que estendesse a mão e fizesse milagres. Aí no versículo 31 ele diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Os discípulos saíram daquela reunião cheios do Espírito Santo. E eles se recusaram a se sentir intimidados. Como é que nós estamos saindo dessa reunião? Eles oraram e Deus mandou um terremoto. A Bíblia diz que o chão tremeu, o ambiente tremeu, veio um terremoto espiritual. E o terremoto sacudiu. E com o terremoto era a chegada e a presença do Espírito Santo.
chegou sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo nessa reunião. Eles correram a reunião, contaram a situação, fizeram um pedido, 2 pedidos a Deus, fizeram uma oração, teve um terremoto espiritual, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não saíram daquela reunião vazios, eles não saíram daquela reunião fracos, eles não saíram daquela reunião na superficialidade, eles não saíram daquela reunião mornos, eles não saíram daquela reunião vazios e intimidados, eles saíram daquela reunião cheios do Espírito Santo e de ousadia. Deus derramou sobre eles a unção do Espírito, o poder do Espírito, e eu acredito que essa reunião aqui vai ter um terremoto espiritual e todo mundo aqui vai ser cheio do Espírito Santo e ninguém vai voltar para casa vazio. Iremos voltar cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, e a boa mão do Senhor irá conosco para fazer sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Tem alguém aqui para acreditar nisso? Se coloque de pé. E tendo orado, o local tremeu. Que oração foi essa, meu Deus, que fez o lugar tremer? Oh, Jesus! Quando um povo cheio do Espírito Santo ora, o local treme. Como nós estamos precisando ser cheios do Espírito Santo.